Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos em Brasília para mais uma temporada e eu estou recebendo duas cirurgiãs bucomaxilo para esse episódio. As duas fazem parte do serviço de bucomaxilo do Hospital Regional da Santa Maria. É aqui em Brasília? É em Brasília o hospital? Sim. Hospital em Brasília. Eu estou falando da doutora Érica Maurin e da doutora Elisa Cândida Braga. Doutora Érica, é um prazer imenso receber aqui no canal da Bucocast. Seja bem-vinda. Para a gente fazer um bate-papo, falar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho do serviço que vocês oferecem, né, no Hospital Regional. Seja bem-vinda. Uma alegria estar aqui com você para a gente discutir um tema que é parte da nossa vida, Ismael. Doutora Elisa Cândida Braga, um prazer imenso recebê-la aqui no canal da Bucocast. Igualmente, prazer é nosso. Vamos fazer um bate-papo aqui, falar um pouquinho do serviço que vocês têm no Hospital Regional da Santa Maria. A gente está muito lá em São Paulo, né? Então, a bucomaxilo, a gente fica muito fechado naquele eixo lá, né? E eu sei que acontece muita coisa fora, por isso que nós estamos aqui para poder entender um pouquinho da bucomaxilo nessa região. Doutora Érica, você já tem quase 3 décadas dentro da bucomaxilo, né? Ah, sim. Já tem sim, uma história dentro da especialidade. E falando de mulheres, são poucas mulheres que eu entrevistei, como a gente estava falando antes. Doutora Marisa Gabriele, que eu entrevistei ela. É uma honra poder entrevistar você. A gente fala um pouquinho da história que você construiu dentro da especialidade. Então, eu terminei em 97, eu fiz a especialização em residência na Universidade Federal de Uberlândia, com o famoso professor Sidão, Darceni, a Iris Malagoni, que é uma grande referência para a gente, e trabalhava em Goiás. Trabalhei em Goiânia, Anápolis, e desde 2011 eu estou no Hospital Regional de Santa Maria, dentro do serviço público, concursada, e é onde a gente começou a trajetória da estruturação do serviço de bucomaxilo no hospital. O serviço de bucomaxilo, em Brasília, ele é muito forte e tem uma história linda da gente ter como referência no hospital de base. Tem a residência, esse ano a gente comemorou os 20 anos de residência da bucomaxilo pela FEPEX, que era no hospital de base, e desde 2018 a gente tem o serviço estruturado com a residência no Hospital de Santa Maria. A construção do serviço da bucomaxilo no Hospital de Santa Maria começou em 2017, antes era só o serviço de odontologia, e a gente foi caminhando para a estruturação do serviço de bucomaxilo. Começou em 2017, em 2018 começou a residência a rodar também lá, um residente da FEPEX, que era exclusivamente do Hospital de Base, e ele começou a rodar no hospital do Agarrã, Sobradinho e Santa Maria nessa época. E hoje a residência, ela roda nos 2 serviços, o Hospital de Base, onde está o tutor da residência, e no Hospital de Santa Maria, que a gente tem 2 preceptores. O formato da residência de vocês é o formato que o colégio, com o número de horas que o Colégio Brasileiro propõe? Sim, é uma residência de 3 anos, com dedicação exclusiva de 60 horas semanais. Legal. Você, quando se formou na bucomaxilo, se propôs lá na sua formação e está inserido em um serviço, porque o serviço, principalmente no SUS, né? Os bucomaxilo parece que não quer estar muito inserido dentro desse serviço, porque pelo menos na bucomaxilo diz que não dá dinheiro, trauma, né? Aquela coisa assim. Qual que é essa paixão sua de estar envolvido dentro desse serviço? Então, o que eu vejo é o seguinte, eu formei na Faculdade de Odontologia João Prudente, à época que hoje é a Unievangélica. Eu vim de uma estrutura de uma faculdade particular. Quando eu cheguei na UFO, é um outro universo. O hospital que você tem disponível, o hospital que era uma grande referência naquela época, dentro de todo o Triângulo Mineiro, a forma de se trabalhar, os professores, como eles estavam, em termos de titulação, em termos de dedicação, em termos do empenho com pesquisa, era um outro universo. E eu comecei a apaixonar pelo serviço público lá na Universidade Federal de Uberlândia. O funcionamento, tudo aquilo que os professores traziam para a gente, era algo lindo de se ver e de se vivenciar. E quando eu voltei para Goiás, assim, logo depois da conclusão, que a gente vai fazer o nosso trajeto, o entendimento que eu tenho, esse é o meu entendimento, que quando você é bucomaxilo, de verdade, o raiz, você tem que ter o seu trabalho também no serviço público.
A gente vê isso pela ortopedia, pelo cirurgião geral. Você pode ser o melhor cirurgião geral em vários hospitais da rede privada, mas é no serviço do SUS que você mostra tudo aquilo que você sabe, todo o seu conhecimento técnico, científico, de fazer acontecer, de criar situações para que aconteça, e o volume de pacientes que você tem. Na rede pública, ele é imensamente maior do que você vai ter no privado, sempre. Então, eu costumo dizer muito, tanto para os residentes como para outros colegas que fizeram especialização ou residência em buco, que você fazer tudo isso, ter toda essa trajetória para atuar só na rede privada, só com seus casos da rede privada ou do consultório, você perde um pouco daquela essência que você construiu dentro da residência. E com a sua idade, posso dizer isso, com a idade, com os anos vividos, você só tem a ganhar em termos de experiência. Por mais que você tenha um aluno excelente, que você tenha um colega espetacular, a maturidade para ele lidar com todas as situações do dia a dia, com tudo aquilo que ele tem na mão para ofertar para o paciente, ela tem que se juntar com a maturidade de quem já passou por várias situações dentro do trabalho. Então, essa experiência que vem com os anos, ela só tem a aumentar. Então, você não tem aquela fase, agora eu vou amarrar a chuteira, vou parar. Não. Eu acho, independente da bucomaxilo, qualquer especialidade que está na área de saúde, quanto mais tempo, mais experiência, know-how, vivência, menos bater a cabeça você vai. E se você pode ter esse grande aluno, esse genioso aluno que está saindo da residência, que está se formando, que está passando por nós, que a gente está tentando moldar, se você consegue ter nele a humildade de reconhecer isso, você vai ter aquela sede, o despertar para tudo isso, com a maturidade daquela pessoa que já bateu cabeça, já errou. Eu acredito que todos nós, né, doutora Elisa, a gente já teve essa fase de bater cabeça, de voltar atrás e fazer algumas coisas diferentes se a gente tivesse a maturidade de hoje. E uma importância gigante que eu vejo em ter a residência no serviço é essa. A gente tem os momentos que a gente está com fome e sede de fazer acontecer, tem aqueles momentos que a gente está cansado da labuta, de bater e não sair do lugar. E quando chega o residente, ele te desperta e renova essa energia. Essa energia de fazer acontecer, ele estimula, ele dá aquela cutucada na gente para a coisa continuar em aceleração. Continua, né? É interessante isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A doutora Elisa é lá da nossa região, né? Fez residência lá em Campinas, de uma geração diferente da doutora Érica, mas também com uma caminhada já bem estabelecida, há mais de 10 anos dentro da especialidade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa formação e dessa escolha pela bucomaxilo que você fez. Sim. Pois é, apesar de ser de Brasília, eu fiz residência fora, ali na região de Campinas, Valinhos, Vinhedo, ali na Santa Casa de Valinhos, que a gente ficava bastante, formato de residência mesmo, valendo essas 60 horas aí, semanais e várias horas, né? E foi uma questão muito diferente que a gente tem aqui em Brasília do que eu vivia em São Paulo, na Santa Casa, porque a questão da Santa Casa é porque você tem a oportunidade de você atender o paciente, que ele é dito, que a gente chama de o paciente que vem pela porta do SUS, e o privado no mesmo local. Então, assim, quando a gente vem para Brasília, infelizmente, a gente tem essa diferença. A gente tem o hospital privado, que vai atender só, né, particular e plano de saúde e tudo mais, e tem o SUS, né? E na Santa Casa não, era tudo junto. Então, assim, para mim, quando eu vi para Brasília que teve esse choque, né, falou assim, não, ó, você vai... no primeiro momento eu fiquei só na iniciativa privada e depois, né, por um pouco tempo que eu comecei pelo SUS. E o que eu acho mais despertou na minha cabeça, me relembrou essa oportunidade de, né, e quase 15 anos, mais ou menos, dentro da bucomaxilo aqui em Brasília, né, fora o tempo que eu fiquei em São Paulo, me despertou isso. Falou assim, poxa, que legal, porque dentro do SUS, e uma das coisas mais bonitas que eu acho do serviço lá do Hospital da Santa Maria é justamente essa... Não tem
Lógico, a forma é diferente de um paciente que é privado e de um paciente que é público. A forma, porque o local ele vai ser diferente. Mas o serviço que a gente oferta, ele é o mesmo. E isso me relembrou Santa Casa, que era o que a gente ofertava para o SUS, era o que a gente ofertava para o privado. E aqui a gente tem essa oportunidade. E é, assim, é uma vivência muito boa. A gente está com esses pacientes. Eu, né, sou mestre também em cirurgia, então tenho essa rotina também de dar aula e tudo mais, e igual a doutora Érica comentou, a gente ter esse serviço da residência no nosso hospital é realmente dar esse gás. A gente, né, chega... às vezes cansado, você fala, poxa, você há 15 anos na profissão ali e tal, e você vê o residente que ele está com aquela sede, aí você olha, às vezes, vou falar especificamente das alunas, né, das residentes, das meninas, você vê os olhinhos dela brilhando assim, você fala, poxa, eu já fui assim, resgata, aí você dá aquele ânimo, fala, opa, bora mais, bora continuar, Revigora. né? Revigora. Isso é muito bacana. Então, assim, eu sou suspeita para falar, até nas minhas aulas eu sempre falo que trabalhar no SUS eu acho muito bom, porque, além de tudo isso, embora as pessoas pensem, não, o SUS é muito limitado, isso. Não, se a gente vê literalmente a lei, a gente vê que não, que é possível várias coisas. E no nosso serviço, ali ao comando da doutora Érica, a gente tem conseguido tocar muitas coisas que às vezes a gente pensa, poxa, só vai ter a oportunidade de fazer um planejamento virtual, algo só na iniciativa privada. Não, lá pelo SUS a gente faz cirurgia ortognática com planejamento virtual, igual na iniciativa privada, e destaca aí nesse planejamento virtual o serviço da doutora Ana Luísa, que não pôde estar aqui, que é o comando dela que a gente faz isso acontecer no serviço pelo SUS. Ela que senta junto com a gente, planeja no computador e faz tudo, faz acontecer. Igualzinho é na iniciativa privada. Sim, sim. A gente não vê uma diferença. Lógico, a forma de trabalho ela vai ser diferente, mas não a técnica que a gente usa, não o jeito que a gente faz é diferente. É sempre a mesma coisa. Isso eu acho encantador. Doutora Érica, você passou aí por algumas mudanças dentro da especialidade, né? Porque a bucomaxilo foi... Sim. Você não imaginava, por exemplo, que a bucomaxilo hoje estaria atuando nas cirurgias cosméticas da face num dia como hoje, né? Exatamente. A bucomaxilo raiz de trauma e ortognática, ATM, hoje está muito mais amplo e principalmente também com relação à tecnologia, né? Planejamento virtual, talvez, quando você iniciou, nem se imaginava que hoje teria uma cirurgia ortognática, né, sendo planejada da forma que é hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa evolução, como que você se comportou nessa questão de evoluir. Eu não sei se você chegou a fazer Marcos Pita, que tem mais ou menos o período que você tem de 25 anos, quase 30 anos. Na época não tinha cirurgias customizadas, placas personalizadas. Eu queria que você falasse um pouquinho de como era a bucomaxilo lá no início, com a realidade de hoje, essa mudança aí dessas duas diferenças. Bem lembrado, Marcos Pita. Nossa referência também. Nossa, sou fanzaça do Dr. Marcos Pita. Então, quando, na minha época, a gente ainda não se usava placa e parafuso em tudo, a gente usava muito ainda fio de aço. Ah, você pegou a época do fio de Era aço. fio de aço, a gente bloqueava, tinha aquele bloqueio de semanas, porque o fio às vezes soltava, às vezes ficava... Qualquer força que você colocava, ele movimentava, né? Piezo Então, não tinha, era serra. Nossa, Pra era gente aprender a usar o piezo aí é outra história à parte. Quando dava problema, tinha até o material que a gente pegava da ortopedia, às vezes, aquelas furadeiras mesmo, que pesada. Então, assim, foi uma época muito... onde você tinha que ter, inclusive, até um pouco de pulso, né? Um pouco de força mesmo. Força. Mas isso tudo faz parte do aprendizado que a gente carrega até hoje. Hoje, se tiver uma intercorrência na hora e alguém tiver que fazer um pescador para poder laçar e colocar uma amarração lá, acho que muita gente vai apanhar.
sabe? É algo que a gente, às vezes, tem situação que não cabia uma certa tela para assoalho de órbita e a gente ia fazendo aquelas costuras, aquelas amarrações, né? Então, assim, é algo que, mesmo tendo a tecnologia hoje, está na bagagem, está na memória. Se precisar, em algum momento, de um start para complementar alguma coisa ali, você tem. Então, a gente nunca pode desfazer dessa memória, desse conhecimento, de tudo isso que se passou para chegar até hoje. E hoje é outra vida. As inovações tecnológicas existem, a gente tem que aproveitar tudo isso, que é para segurança nossa e segurança e conforto do paciente, principalmente. Uma cirurgia que demora menos tempo hoje por conta dessas inovações tecnológicas. E tudo isso é ganho. E a gente tem que acompanhar tudo isso que está sendo ofertado. E na rede pública, eu coloco muito no SUS que a gente não está aqui para fazer diferente do melhor que está acontecendo. A gente tem mais trabalho. Para a gente fazer aquisição de equipamento, esse equipamento tem que estar autorizado no Ministério da Saúde, ele tem que ter o código no CIGEM, ele tem que ter a justificativa, ele tem que ter a validação. Você vai pedir para fazer a aquisição de tudo isso, muitas vezes o orçamento da gestão do hospital, ela tem que abraçar todas as especialidades, tudo que acontece no hospital. Então, às vezes, não sobra dinheiro para essa parte, que tem algumas especialidades que são mais risco de vida para o paciente, que você tem que investir naquilo de forma vital. Mas a gente tem construído um caminho aqui no Distrito Federal muito interessante. A gente tem tido o trabalho sendo visto não só pela população, como por parlamentares. E esses parlamentares têm reconhecido o serviço, reconhecido o resultado, reconhecido o trabalho e têm investido, colocando emendas parlamentares para a gente desenvolver essas tecnologias dentro do hospital. A gente teve a aquisição do motor piezo, OPME, que a gente já passou por grandes fases de problema com esse material. A gente está numa fase estável dentro dos processos de gestão do hospital e a gente tem conseguido comprar o piezo. A gente está em processos de aquisição já do scanner, da impressora 3D. O que mais? Que é uma realidade... Das serras, acessos reciprocantes, tudo isso a gente tem conseguido. Distante do SUS há uns anos atrás, né? E às vezes, para quem olha também de fora, e se a gente não fala, pensa que ainda é distante. Uhum. Porque é muito fácil você falar sem você conhecer, né? Então, as pessoas, elas têm essa impressão, às vezes, do hospital público, né? Que ele não vai ter como ter um escaneamento, ele não vai ter como fazer um planejamento em cirurgia, não vai ter como colocar uma prótese de ATM, por exemplo. Entendeu? Então, é algo que a gente fala, que aqui é possível ser feito. Tem os passos necessários, né? Igual a doutora Érica falou, mas é possível. Esse processo, não é um processo rápido, é um processo lento, em termos de assinatura, em termos de todo o processo de compra, de confirmação disso, em termos da gestão, apoiar aquilo tudo. Então, são processos necessários. Vai para o jurídico vê se o contrato está todo certo. Então, são processos morosos, infelizmente. Mas a gente tem conseguido a aquisição de tudo isso. E a gente tem conseguido levar essas condições de trabalho para todos os profissionais. E a equipe, você vê que quando você dá todos esses instrumentos de trabalho, a equipe ela se empolga mais também no que está fazendo. Sabe? A equipe vai com mais gás também para o que está fazendo. E hoje, a gente tem tanto material de OPME como material das próteses para cirurgias de reconstrução de ATM, a gente tem tudo isso. Motor piezo, a gente está em processo já de microserras, tudo isso a gente já tem para trabalhar. E os residentes, eles não passaram os perrengues que a gente passou um tempo atrás. Porque a gente tem trazido um ambiente mais seguro e confortável para eles aplicarem esses conhecimentos. Mais seguro. E acaba deixando eles até mal acostumados, né? Porque eles vão achando, o dia que não tem, ou que falta alguma coisa, ou que atrasa alguma coisa, já tem a cobrança daquilo que não está lá. Uhum. Então, eles já estão até mal acostumados com isso. Mas a gente tem conseguido desempenhar um papel importante dentro da comunidade, dentro da assistência à população. A gente atende pacientes de trauma de face, tanto da rede do DF como do entorno da rede,
que a gente fala, que é a rede do entorno. A gente tem conseguido desempenhar isso. Lógico, o papel do hospital de base é um hospital 24 horas, referência no trauma. Eles têm o serviço ininterrupto com todas as especialidades juntos, a neuro, mas a gente tem o suporte, seja no primeiro momento, em determinados horários que a gente tem à disposição, como o encaminhamento desse paciente depois do primeiro atendimento para a gente. A gente tem as cirurgias dos traumas e fraturas faciais. A gente, infelizmente, trata os grandes abscessos cérvico-faciais que ainda existem, ainda faz parte, mesmo a gente lutando muito contra isso, ainda faz parte dos tratamentos da bucomaxilo. A gente tem a cirurgia e correção de tumores. A gente tem um colega que operou um tumor de face esse ano, né? Aquele que o Dr. Zé William operou, que a paciente não saía de casa há 8 anos. Chegou um ponto que os netos começaram a mudar a história dela querer buscar um tratamento, e a gente recebeu no nosso serviço essa paciente que foi operada por nós, pela nossa equipe. Então, a gente faz também a cirurgia de tumores de face com reconstrução e a parte de cirurgia de deformidade de face, discrepância de anomalias dentofaciais, que são as cirurgias ortognáticas. A gente oferta tudo isso. E o mais incrível que eu posso dizer que a gente conseguiu hoje é que o paciente, lá nos primórdios, o paciente tinha que se virar com a parte da ortodontia, a parte do preparo, e vinha para a cirurgia. E desde, acho que 2018, um pouco antes, mas não na régua de só aceitar o paciente do serviço, mas a gente tem a ortodontia dentro do hospital de base e dentro do Hospital de Santa Maria. A porta de entrada para o tratamento da deformidade de face é a ortodontia. A gente tem o Dr. Hugo Carraras no base, o Dr. Marcelo, e tem o Dr. Paulo de Tarso Neves, que está no Hospital de Santa Maria. Os pacientes avaliam com eles. Eles fazem parte do serviço? Faz parte do serviço. Caraca. Então, o paciente entra por uma avaliação. Pelo SUS, a primeira avaliação, ele vai dizer se ele é um caso ortodôntico cirúrgico. Se for, ele fica no tratamento do serviço. Se não for, ele já é dispensado para não ficar naquela demora, para ele já procurar outro caminho. Porque aí é só o serviço de ortognática. Se ele precisar, se ele tem uma deformidade... Só tem ortodontia na rede 6DF para deformidade de face, que vai para os casos ortodônticos cirúrgicos. Aí ele passou por esse processo, ele vai ter uma espera de algum tempo, mas é uma espera real. Ele já tem o cartão VIP que ele vai ser absorvido no serviço, vamos dizer assim. Todos os pacientes são regulados, ele vai para a atenção básica coloca na regulação. Então, tem a mesma porta de entrada para todos os pacientes da rede. E aí, ele vai ser absorvido pela ortodontia. A hora que ele chega na ortodontia, se precisa de fonoaudiologia, a gente tem a fonoaudiologia na equipe. O paciente é assistido pela fono, pela psicologia, pela fisioterapia e pela nutrição. Geralmente, a psicologia e a fonoaudiologia pegam o paciente desde o começo. A fisioterapia e a nutrição é mais próxima à cirurgia. Então, ele passa todo o tratamento de ortodontia no serviço. Ali a gente tem as discussões de caso clínico, a gente tem encontros trimestrais que pega os casos mais complexos e a gente faz aquela mesa redonda, aquela discussão dos casos clínicos, o residente apresenta e os staffs presentes ou convidados vão discutindo todas as possibilidades e experiências que tem naqueles casos. Até, geralmente, tem um staff que vai ser o referencial daquele paciente. Então, o staff ele vai pegar a forma que ele vai direcionar depois da discussão. Mas existe esse momento onde as pessoas da multi também, seja fono, fisioterapia, também às vezes participa com a gente. Tem casos que já participou otorrino e outras especialidades. E, a partir dessa discussão, vai ter o acompanhamento. Muitas vezes, no meio do caminho, precisa de reajustar alguma conduta, já chama a equipe ali, já discute de novo, já tem a discussão interespecialidades, que a gente vai colocar o que precisa ali para o paciente. Aí o paciente está preparado, está pronto, aí entra a doutora Ana Luísa, junto com o cirurgião responsável, que vai fazer o planejamento virtual daquilo ali. Às vezes a gente muda aquela ideia que estava lá no começo daquele andamento, por alguma razão, mas discute, fez o planejamento, o paciente passa pela fisioterapia, passa pela nutrição, vai para a psicologia novamente. Tem por isso que vocês estão no SUS, né? Porque esse SUS de vocês aí,
ele está muito completo, esse SUS, né? Ele tem tudo, o tratamento multidisciplinar do a gente paciente, tem né? um serviço posso dizer que é um serviço fechado de excelência, viu, nessa Eu parte. tenho inveja, né? Porque eu já falei com alguns colegas que trabalham no SUS, esse modelo de serviço onde você consegue atender o paciente no preparo, né? Na integralidade, né? No tratamento multidisciplinar, é muito difícil. Eu imagino que a lista lá, doutora Elisa, deve ser grande de pacientes buscando cirurgias ortognáticas, né? É grande, mas também a resolutividade também ela é grande. Então, a fila anda. Ela não é aquela fila que, né? Vocês conseguem atender uma demanda de cirurgias ortognáticas de acordo com o que vem surgindo. Sim, mas a gente sempre segue esses critérios, né? Sim. Então, às vezes, se o paciente ele não tiver preparado e disposto a isso, é ruim também. Lá vocês fazem benefício antecipado ou não? Eu nunca fiz. Porque o benefício antecipado ele é muito específico, né? Por exemplo, eu vou para um caso de apneia, por exemplo. Não é um caso que ele vai chegar pela ortodontia para a gente, porque é um caso de apneia. Mas chega um caso, é o caso que a gente tem que levar para discussão. Por exemplo, se a gente vê que é algo que é necessário a fazer, a gente vai correr atrás para fazer, mas a gente tem que correr atrás para conseguir fazer. Então, assim, eu particularmente nunca operei um benefício antecipado, mas também nunca avaliei um paciente que tivesse necessidade de fazer um benefício antecipado. A gente já conversou, te falar, né, sobre Sim. isso. A gente já conversou muito isso dentro do grupo, por causa das escolas, né? E o que acontece? A verdade é que o bucomaxilo não gosta, pelo menos no meu ponto de vista, a grande maioria não gosta do benefício antecipado. Há alguns colegas que faço muito e tal, mas a maioria não gosta do benefício antecipado. A gente acredita que tem a indicação. Correta, ainda não né? tivemos algum caso que precisou dessa indicação específica. Mas por exemplo, particular eu tenho tido também. A regulação tem as notas técnicas, que vêm todas chanceladas e protocoladas do Ministério da Saúde, com as aprovações da Secretaria de Saúde, com as aprovações de todas as comissões. E quando o paciente... Às vezes o paciente vem direto para buco por alguma queixa, alguma outra razão ou por outra especialidade, a gente orienta ele voltar, ser inserido para orto. E o que acontece? No caso do paciente com apneia, é um dos critérios de classificação em vermelho, que passa na frente de outros pacientes. Se ele estiver correndo risco de vida, por exemplo. É um caso que entra na classificação de vermelho. Então, esse paciente ele vai ser chamado antes de outros. Tem paciente que chega para a gente... que ele ainda está com 13 anos de idade, 14, a gente orienta que ele entre. Tem uns que até brigam porque não foi chamado ainda, o doutor Paulo entra e fala, olha, não foi chamado porque a sua idade ainda não é apta a esse tratamento, a essa movimentação para fazer esse caso. Então, você já está na sua hora, mas assim que você chegar na idade, você já vai ser chamado que já está na sua vez. Tudo dentro dos critérios que estão na nota técnica, dos protocolos da Secretaria de Saúde. E já aconteceu de paciente precisar de algumas movimentações, de algum tratamento mais rápido, mas todos eles dentro dos critérios de classificação. Aí ele é chamado, prepara-se, vai para ortodontia. Tem casos como expansão de maxila. Ele vai para cirurgia, volta para orto, volta para cirurgia, tudo isso dentro do fluxo. E o mais bacana é que a gente tem tudo isso no mesmo espaço. Então, a gente consegue, por exemplo... vai receber o paciente, eu consigo ter acesso ao ortodontista naquela hora e falar, olha, o caso é esse, discutir esse caso. Com relação que se tinha comentado de benefício antecipado, nem na iniciativa privada e nem como militar, nada, não gosto muito de benefício antecipado. Não sei se eu sou das antigas, mas sou um pouco. Na minha época, fiz muito planejamento no gesso, articulador, tudo isso, mas não gosto muito do benefício antecipado quando necessário. Mas lá aparece um caso que, por exemplo, de prótese de ATM, a gente tem um paciente que ele não está abrindo bem a boca porque ele precisa fazer uma prótese de ATM. Mas a gente avalia e vê que ele tem um apinhamento severo e ele tem uma deficiência também de maxila em conjunto. É nítido e é claro, às vezes só de falar que a gente precisa fazer uma combinação. A queixa principal foi não abrir a boca, então é prótese de ATM. Mas, poxa, eu vou avaliar o paciente como um todo. Eu sei que ele precisa da prótese de ATM, nesse caso customizada, e que ele precisa fazer uma cirurgia ortognática junto.
Consegue fazer customizado lá pelo SUS? Sim. Sim, conseguimos. Então, assim, eu tenho que aliar ao momento que eu vou conversar com a ortodontia, a gente vai ver na nota técnica e fazer tudo da forma correta para a gente poder resolver o caso do paciente como um todo, porque não adianta eu resolver apenas a abertura de boca, colocando a prótese de ATM, sabendo que o paciente precisaria de uma ortognática também. Mas aí, se ele não tiver na fila ainda, como é que faz? Tem todos esses desafios, mas que a gente consegue resolver com leitura, às vezes, sabe? De pegar a nota técnica, de pegar a lei e falar, olha, eu preciso colocar, fazer um relatório, fazer um encaminhamento que seja assim, assim. O que é a assim, nota técnica? Na Secretaria de Saúde, na regulação, tudo que a gente... Na Secretaria de Saúde, tudo que a gente faz, tudo que a gente aplica, seja de qualquer especialidade, tem a nota técnica aprovada por uma comissão daquilo que é executado, seja um encaminhamento de um paciente de siso, seja um encaminhamento de paciente de papélio. Ninguém faz nada da cabeça. Tem um grupo de especialistas daquela área que fez aquele fluxo, fez aquelas justificativas, fez tudo aquilo que tem que ser... A triagem. Não é a triagem. Tudo aquilo que tem que ser feito passo a passo e daquilo que pode ser atendido. Por exemplo, a frenotomia, ela é da cirurgia, é da pério e é da pediatria. Quem que vai atender? Para onde que vai regular o paciente? Tudo é ordenado pela Secretaria de Saúde. Essas são as notas técnicas de cada serviço. E a regulação também tem uma nota técnica, que não é da execução do procedimento, daquilo que vai abarcar, mas é a forma dos critérios que eu vou classificar. A prioridade sua em relação ao João, ao Pedro, à Ana, quem é prioridade naquela fila. É a classificação de verde, amarelo, azul, laranja, vermelho. Entendi. Então, existem notas que estabelecem isso. É uma recomendações, né? E como eu falei, a questão da apneia do sono é um dos critérios que você é classificado de vermelho, pela urgência em se tratar. Então, tudo isso é bem amarrado para a gente ter os critérios justos com todos os pacientes. E quando alguma coisa foge daquilo, lógico que a gente tem os relatórios, as formas de se fazer para poder se justificar aquilo e para se conseguir colocar o paciente naquele atendimento. Então, nada é da minha cabeça, nada é da cabeça da doutora Elisa, ou da cabeça do doutor Ricardo, que é o chefe do base. Tudo isso foi feito grupos de estudo e criado critérios em relação a esses atendimentos. Para incluir o paciente, é como se fosse algo para o que eu preciso para incluir o paciente naquilo. Aí tem a nota técnica que você vai ler e vai falar, olha, para um paciente ser enquadrado para fazer esse tipo de tratamento, ele precisa disso, disso e disso. Entendeu? Por exemplo, o paciente de ortodontia. Quem precisa fazer um alinhamento, um tratamento ortodôntico é muita gente. Mas qual o critério? A secretaria abre a ortodontia para os casos ortodônticos cirúrgicos, para as deformidades de face que precisa de cirurgia. Então, a ortodontia na rede, dos critérios para você entrar, são esses critérios que são estabelecidos e que direcionam o paciente para aquele atendimento. Por exemplo, cirurgia de siso, o que vai ser abarcado? A cirurgia de siso, que seja na posição tal, todas aquelas colocações. O que vai para um centro de especialidade? Faz muito cirurgia de siso lá? Muita. A gente lá tem o Centro de Especialidades de Odontologia. E o CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas, ele tem um serviço de cirurgia ambulatorial oral menor. Né? Ele é cadastrado e habilitado no Ministério da Saúde. E aí, esse é outro ponto também. Tem os critérios de inserção na regulação para cirurgia oral menor. Implante faz também ou não? Ainda não, porque não tem os critérios ainda aprovados pela Deve ter muito de pedido saúde. de implante lá, né? A gente não, igual eu falei para você, a gente não faz aquilo que está na nossa cabeça ou que a gente quer. É aquilo que normatiza, aquilo que normatiza pela Secretaria de Saúde. Tem muito, gente. Então, aí vai colocar em que caso? A gente não consegue abarcar todo o universo de paciente de necessidade. Então, a Secretaria estabelece aquilo que pode ser abarcado, em que ordem, em que casos, em que situações. Então, implante não. Mas a cirurgia oral menor, a gente tem tudo aquilo que pode ser incluído, em que situação vai incluir e as regras de qual paciente, além da ordem de inclusão naquela regulação, quais os critérios para se classificar de urgente ou não urgente, tudo isso. E o paciente nosso da deformidade de face, por exemplo, ou deformidade de face, ou até mesmo tumor, todos eles,
Às vezes, um paciente de tumor, ele tem que fazer o tratamento endodôntico de dentes relacionados àquele tumor. Aí a gente vai inserir aquele paciente na regulação pendodontia. Aquele paciente vai ter os critérios que ele vai ser classificado mais urgente que outros. Tem tudo isso dentro dessas notas técnicas e o endodontista da equipe vai fazer isso de forma pensada e planejada junto com o cirurgião bucomaxilo. A gente tem essa conversa interespecialidades também muito ativa dentro do serviço. E, a mesma forma, um paciente de deformidade face. O paciente de deformidade face, no planejamento, ele vai ter que extrair premolar, vai ter que extrair sisos, vai ter que fazer uma correção ou um tratamento de algum outro detalhe que precisa para chegar na fase cirúrgica, na fase do desempenho da ortodontia. A esse paciente, a gente tem a inserção também na regulação, os critérios para ele entrar naquela fase de ser chamado para poder concluir o tratamento. Tudo isso é feito dentro das normas. Você falar da diferença desse serviço com o privado, e qual que seria a diferença se eu fizesse essa pergunta? Porque pelo que você está me falando, a diferença quase que não existe. É só a questão talvez da demora, do prazo, que o privado é só isso. Sim, é a logística, porque a técnica, os instrumentais e os materiais, eu particularmente não vejo diferença do que eu faço no privado do que eu faço no público. A questão é essas regras que a gente segue que acabam demorando um pouco mais. Mas dentro, por exemplo, do universo da cirurgia bucal, algo que no privado a gente faz muito, que é a cirurgia endodôntica, para você fazer a apsectomia, a obturação retrógrada. É algo que a gente faz pelo SUS também, inclusive com a endo, com microscópio e tudo mais. Só que o tempo, talvez, que demore para o paciente chegar ao profissional para fazer isso, talvez isso ainda, infelizmente, ainda demora um pouco. Eu acho que é diferente, pelo menos para mim, não sei para ela, mas para mim a diferença... A nossa endodontia lá é a única da rede da SESDF toda que tem microscópio para os atendimentos. O tratamento de canal lá o colega faz com microscópio, com microscopia. Que é um diferencial e tanto. Sim. E assim, a gente tem muito próximo essas especialidades. Tem muito caso, como eu falou, de tumor, de lesões, que faz a buco e a endodontia trabalhando junto ali. E essas normativas, essas notas técnicas, tudo isso que eu citei, elas existem para organizar o serviço dentro da rede e para trazer um princípio de equidade para o paciente. Um paciente ele não pode ter um acesso diferente do outro. Então, isso tudo vem normatizar a mesma porta de entrada para o paciente, como que vai ser classificado de esse chegar na frente do outro, de esse ser classificado como prioridade, de como que vai se organizar as etapas dentro dessas condutas de outras especialidades para aquele paciente que está em tratamento. Tudo isso vem da normatização da Secretaria de Saúde e da rede, de tudo aquilo que você tem que construir para trazer esse princípio de equidade para o paciente. E de acesso universal, que é um dos princípios mais ricos do SUS. Falando sobre o reconhecimento da mulher na bucomaxilo, o fato de vocês estarem inseridos, obviamente vocês têm um atendimento privado, mas você acredita que há um reconhecimento, talvez, por vocês estarem inseridos no serviço do SUS, da mulher na bucomaxilo diferente? Um olhar diferente no sentido assim, cara, essas mulheres estão na frente de um serviço do SUS, porque não é para qualquer um, né? Você recebe todo tipo de paciente. Uma coisa é você estar na sua clínica privada, você escolhe os pacientes que você quer atender, de repente você estudou para fazer cirurgia ortognática ou fazer ATM, está tudo certo. Agora, tu está dentro de um hospital onde você não sabe quem vai chegar, que situação que vai chegar esse paciente. Vocês acham que o reconhecimento é maior, de repente, por estar dentro de um serviço, à frente de um serviço do SUS? Como que você vê isso aí, Elisa? Olha, eu tenho dificuldade de responder essa sua pergunta. Por quê? Porque na minha vida, eu procuro não pensar que eu estou à frente de ninguém e que eu sou melhor do que ninguém. Então eu tenho dificuldade porque o meu primeiro pensamento é esse.
Então, acho que, igual eu falo para todas as residentes, aquilo que você quer, você estuda, você vai atrás, que você vai conseguir. Entrega o que você não der conta, você pede para Deus que Ele vai fazer, você vai dar conta. Então, eu tenho essa dificuldade. Eu não acho que a gente, que nós sejamos melhor do que qualquer outro, nem nada. Mas eu acho que Ou que precisa estar em um serviço para ser reconhecida, no sentido de ser mulher. Eu acho que a gente, como mulher, né, a gente tem infelizmente a gente ainda tem esse bloqueio, talvez dentro da nossa própria especialidade, né? Não digo dentro do nosso serviço, é difícil de responder porque realmente a gente não tem essa diferença. Eu digo dentro da Buco, porque o que vai chegar para quem é homem, para quem é mulher, vai chegar e a gente vai resolver. E às vezes cada um tem um dom, um talento. Então, dentro do próprio serviço, graças a Deus, a gente não tem essa diferença. Mas dentro do hospital, a gente encontra, sim, barreiras, né? Às vezes você vai para o centro cirúrgico e você percebe, por exemplo, a primeira cirurgia que eu fui fazer lá, todo mundo já... Poxa, vai vir, já é uma mulher. Mas aí depois não, você mostra o seu serviço, entrega e vai. Então, eu acho que a doutora Érica abriu já o caminho para a gente ali dentro do Hospital da Santa Maria pelo SUS. Então, para eu que cheguei um pouquinho depois dela, eu acho que foi um pouco mais fácil de enfrentar essa barreira. Mas não adianta eu falar para você, não existe. Existe. Porque sempre vai ter, a pessoa vai olhar, às vezes você vai fazer uma redução, por exemplo, eu gosto muito da área de ATM, às vezes vai reduzir uma ATM, vai ser só você? Eu falei, vai dar tudo certo, a gente vai dar conta da mesma forma, e às vezes você terminou, deu certo, e você, deu certo. Isso a gente vai plantando, mas eu acho muito isso lá na Santa Maria, a gente tem muito essa abertura, porque a doutora Érica, eu acho que ela levou muito... Antes, aí a gente já chegou, já estava um pouquinho mais tranquilo. Você teve preconceito dentro da Bucomaxilo por ser mulher quando você começou, dentro de serviço, em alguma situação que você lembre e que você Eu acho que em algum momento todas nós tivemos. Eu estava se perguntando, a doutora Elisa respondendo, eu estava fazendo uma viagem no tempo. Primeiro, para a mulher, não é fácil você ser profissional e você... cuidar das suas atribuições em casa como mãe de família. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. O que eu penso? Você não pode parar de estudar, você não pode parar de fazer curso, você não pode parar de se dedicar. E você, às vezes, está lá no trabalho, tem uma intercorrência, você não consegue sair naquela hora certa, ir embora, voltar e estar ali. E tudo isso, você tem que trazer um equilíbrio do que você constrói na sua casa, no seu lar, como mãe de família, como arrimo de família e no trabalho. E eu acredito que muita gente quando a gente está nesses processos, muita gente, independente de ser da nossa área ou de outra área, para assistir. Como é que ela vai fazer? O que ela vai escolher? Porque as pessoas imaginam que a mulher não vai se dedicar tanto quanto um homem que tem uma mulher para dar o suporte em casa. Mas isso tudo está mudando. Eu tenho grandes amigos de trabalho que eles tocam a casa com filhos, com tudo, e segura a onda. Inclusive agora, nosso colega está segurando a onda na casa dele, porque a mulher foi passear com a família, as irmãs, numa viagem para o exterior. Então, isso acontece hoje com mais frequência dos dois lados, de você segurar a casa e segurar o trabalho. A dedicação para você sair fora, fazer um curso, viajar, passar um tempo fora... Tudo isso, se espera que a mulher não tenha essa dedicação toda. E tem. Tem sim, a gente tem tido mais suporte hoje. Acho que às vezes a gente faz até mais fácil que os homens, que a gente consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo. Então é tranquilo de você cuidar das coisas da casa e cuidar das coisas do trabalho, né? Tranquilo, entre aspas, né? Mas assim, eu acho que eu nem consigo me ver, na verdade, se eu não fizer as duas coisas. Né? E assim, quando eu comecei lá na Buco, na UFO, a fazer o curso, tinha a doutora Iris Malagoni. Todo mundo, nossa, ela é um monstro em cirurgia. Meus professores da faculdade em Anápolis falavam, nossa, você está lá com a Iris, ela é um monstro. Né? Aquela mulher é um monstro em cirurgia. E a gente vai conhecendo grandes mulheres, assim como você falou, a doutora Patrícia, a doutora Marisa Gabriela, a doutora Edila. A gente vai tendo essas referências de grandes mulheres que vão construindo um nome também, e a gente vai pegando esse sombreiro, a gente vai pegando essa onda,
esse start, a gente vai acompanhando essa energia delas, essa competência delas, a gente vai pegando a responsabilidade. Nossa, a gente tem que manter o barco assim. E aqui mesmo, dividindo o trabalho com a gente, na residência eu tive grandes colegas, como a doutora Rosane Asbeck, em Goiânia, a doutora Cláudia Jordão, que hoje é professora da UFO, a doutora Vanessa, tem aqui no nosso serviço, no base, a doutora Fabiana Sandor, que é um espetáculo, uma cirurgiã que eu respeito muito pela história dela, pelo trajeto, pelo que ela entrega. Ela veio abrindo caminho para a gente também aqui dentro da rede da SES-DF. Tem a doutora Olívia Della Agostina, que trabalhou com a gente, que ajudou a gente a construir o nosso serviço no Hospital de Santa Maria, que agora ela está no Sul, em Santa Catarina, mas ela ajudou a gente a consolidar esse serviço. Hoje, outra coisa que eu me orgulho muito é que tem grandes residentes que passaram por nós, que hoje são contratados e são staffs do nosso serviço. Dentre alguns colegas que estão com a gente, tem a doutora Lorena, que está no hospital de base. Então, a gente está consolidando esse espaço mais. Acho que tem sido um caminho mais de equidade dentro do trabalho e de suporte. Tanto os colegas precisam da nossa ajuda muitas vezes e confiam quando a gente está junto, como a gente também confia e vai para a cirurgia com mais tranquilidade quando a gente sabe que eles estão juntos. O trabalho hoje está sendo um trabalho mais junto. Sempre tem, né, essa resistência. Às vezes eu fico muito em curso também, né, auxiliando. Os próprios alunos, às vezes eu vejo umas caras assim do próprio homem, pô, eu vou ter que chamar uma mulher para me ajudar aqui. Vou fazer dupla com uma mulher. Aí eu vou, ixi, vai ter que chamar, hein? Vai ter que chamar. Mas assim, eu levo tudo numa boa, mas sempre tem, né? Lá dentro do serviço que você fez residência, tem uma referência nos tratamentos da ATM. Você é apaixonada pela ATM? Qual que é a área que você, dentro da bucomaxila? Eu sou apaixonada pela ATM, né? Eu gosto muito. Lá tem uma referência, né? Sim, tanto que, por exemplo, o meu trabalho de conclusão da residência foi voltado para a área de ATM, na área da axossonomiografia, que a gente trata muito lá, né? E eu sempre gostei muito. Tanto que depois eu fui fazer o mestrado pensando, porque eu fiquei naquela questão, mas eu ainda tenho vontade de fazer especialização em DTM, faz o mestrado, vai. Tá, e fiz o mestrado e a minha dissertação de mestrado foi justamente nessa área de ATM. Mas eu sou suspeita, não sei se pela minha formação, mas eu gosto muito de ATM. Mas eu gosto de toda a cirurgia. Independente dela gostar, está sendo um para-raio. O que está caindo agora de cirurgia de ATM, lá de no indicações, ela tem sido... Qual que é a sua paixão, doutora Érica, dentre várias áreas da bucomaxila ortognática, ATM, trauma? O que você gosta mais? É complicado falar. Eu gosto muito da parte de trauma, que o paciente chega e se entrega inteiro para você. O paciente não tem escolha. Ele confia ou confia. Não é aquela coisa que você teve aquela experiência antes, aquele contato. O paciente de politrauma, ele foi jogado, às vezes ele nem sabe que está ali, que está em outras situações, mas ele depende 100% de você. E tudo que você fizer ali vai ser bom para ele. Tudo. O mínimo que você fizer, o mínimo que você direcionar, ele precisou daquilo e vai ser uma entrega para ele imensurável do que ele chegou ali. Tá? Então, essa parte, eu acho que o paciente é mais vulnerável. Eu acho que o paciente, ele não te questiona, ele não tem opção, ele se entrega. E o paciente de tumor, eu acho, de doenças, de patologias, eu acho necessário. E é um paciente que muitas vezes a gente sofre junto. Tem patologias em pacientes jovens, adolescentes, que a gente sabe que vai mutilar e você já vai sofrendo junto. Você vai tentando ser forte, mas vai tentando conduzir, mas você vai... É difícil você não se envolver com aquele caso. É difícil você não se importar com aquele paciente. E o paciente de deformidade é o objetivo de vida. Eu vejo que hoje a gente tem... O paciente ele não basta querer. Ele tem que querer e ter dinheiro. Tem paciente que tem coragem e não tem dinheiro para fazer o tratamento. Tem paciente que tem coragem e não tem dinheiro. E a gente vem equalizar tudo isso, a gente vem simplificar. O serviço, ele absorve e entrega o todo para o paciente. Ele tem que ter um pouco de paciência? Tem.
ele tem que esperar a vez dele, eu não posso passar um na frente do outro. Mas o paciente que passou por tudo isso, você vê que é uma nova vida que ele divide com a gente, que é gratificante. A gente fez em 2022 um encontro, tinha uns 40 pacientes ao todo, de cirurgia que passou por nós na cirurgia ortognática. Sabe? A gente fez esse encontro e foi muito bonito. Todos eles foram. Todos eles pegaram. Tem um paciente que mudou para o Rio de Janeiro. Esse paciente veio para esse encontro. E todos eles passaram 4, 5 anos de espera, porque a gente não tinha nem ortodontia no serviço ainda. Então, eles passaram 5, 6 anos de espera, mas eles estavam ali, prontos, resolvidos e com a nova vida pela frente, sabe? Uma paciente virou nossa garota propaganda. A Paula, ela fala assim, nossa, mudou a minha vida, e ela põe foto, e ela coloca a foto e marca a gente. Fala, olha, é outra vida, é outra pessoa. Isso dá outras oportunidades, outros caminhos para o paciente. E a gente fez esse encontro e todos eles estavam lá, todos eles estavam felizes. Eles encorajavam outros pacientes que estavam na fila, que estavam ali em tratamento ou a esperar a sua vez no tratamento. E eles falaram, demora um pouco, mas você sai resolvido. E 100%. Você tem o tratamento inteiro para o paciente. Ele entra pela orto, tem apoio da multiprofissional, os exames todos são feitos no hospital, tudo aquilo que se precisa a mais, a gente abarca ali no serviço. E uma hora ele entra e em determinado momento ele vai sair com tudo resolvido. Então, foi muito gratificante esse encontro. Você falando assim, eu lembrei de um colega do Norte que fez também um encontro com os pacientes. Eu tinha visto pela primeira vez, você está falando, e eu lembrei dele. Ele pegou todos os pacientes de ortognática e fez um evento com os pacientes. E aí depois eu encontrei ele no congresso e ele falou assim, foi uma coisa espetacular, tal, porque a gente faz muito... a gente organiza muito evento de orto cirúrgico, né? Então a gente coloca os ortodontistas e o bucomaxilo. E aí quando eu vi ele fazendo o evento com os pacientes, eu falei, nossa, que interessante, né? E você falando assim, eu imagino, porque o paciente de cirurgia ortognática, no meu ponto de vista, com o paciente do trauma, o do trauma ele não tem escolha, né? Não. Ele não escolheu estar lá, ele está lá e agora tem que, você obviamente vai atender. O paciente de ortognática é escolha. Então, eu vejo que o paciente de cirurgia ortognática, ele é um paciente mais difícil de você tratar, porque ele vem com uma queixa estética, uma função que você tem que melhorar. Uma expectativa. Você tem que melhorar o que já existe. O paciente não, chegou mutilado de politrauma, ele não tem escolha. Então, você falando, eu imagino os pacientes. Foi sensacional. De verdade, é uma das coisas que eu guardo no coração. Não é fácil você passar por uma fila de 4, 5 anos. Sim, sim. E você ficar em tratamento mais de 2 a 4 anos em tratamento para você fazer tudo isso. Tem casos que precisa de enxerto. É toda uma logística. A gente envolve ortopedia, envolve outras áreas. Então, é tudo muito bem preparado. E isso gasta tempo quando você está na rede, que você não tem tudo na mão ao mesmo tempo. Mas a alegria dos pacientes e o sentimento de realização deles deu aquele sentimento para a gente de dever cumprido, que a gente está no caminho certo, e deu mais força ainda para a gente buscar mais incentivos, mais apoio para a gente realizar isso. Inclusive, agora, a nossa governadora Celina Leão falou, numa audiência que a gente teve na plenária, em homenagem ao Dia do Dentista, ela falou que vai apoiar o nosso serviço para cada vez mais a gente dar atenção para esses pacientes. Então, tudo isso é feito para o paciente, através do paciente. Não fosse esse encontro, não fosse esse retorno assertivo do paciente, a gente não tinha tanta força para conseguir as coisas que a gente está conseguindo hoje. Eu gostaria de participar em qualquer evento parecido com esse lá com vocês, a Bucocast. Eu já tive a oportunidade de entrevistar pacientes que passaram por cirurgia ortognática. Já entrevistei paciente que precisou fazer reop em cirurgia de patologia. O cirurgião levou um paciente que não deu certo a cirurgia dele, aí precisou reoperar. Então, assim, a gente conhece todas as pontas. Então, assim, o paciente de cirurgia ortognática, ele é um paciente super realizado, né? Uma vez que ele fez a cirurgia e deu tudo certo.
E então, quando vocês tiverem alguma coisa parecida lá, pode nos convidar que vai ser um prazer a gente Nossa, eu fico participar. feliz de ouvir isso, porque eu que pedi pra você. No próximo que a gente fizer, você pode estar junto? Vamos estar sim, vai ser um prazer. E eu tô curioso para conhecer o serviço de vocês. Se eu conseguir entrar nesse hospital para Bucocast, acompanhar um pouco dessa rotina, vai ser um prazer a gente ir lá e poder entender um pouco dessa dinâmica da orto, da buco, a parte de trauma. Inclusive, em Campinas tem um Hospital Veracruz. A gente foi convidado para participar de um dia lá junto com o serviço da Buco, mas foi bem na semana que assim, a gente programou e estava com uma alta de Covid, a gente não conseguiu por conta de restrições, né, de risco, enfim. Mas a Bucocast, a gente tem dentro do nosso projeto não só a parte do estúdio daqui, a gente vai em congresso, eventos e tudo mais, e é um trabalho em faculdades, a gente entrevista alunos, participa de encontros, jornada odontológica da área de cirurgia, mas eu quero entrar mais no campo de batalha, no dia a dia. Nossa, não vocês toda bonitona assim, vocês de gorro, de roupa, né? E aquele dia que vocês não fazem cirurgias de salto, eu sei, né? Vocês são cirurgias raiz, não tem cara daquelas... A gente tira o salto, coloca tira a crosta. A maquiagem tudo bem, mas de salto, a maquiagem tem que ter, né? Tem que ter. Mas será uma honra pra gente você lá. E assim, será um prazer pra gente. Eu não posso deixar de falar um ponto que eu acho que a gente foi conversando e eu esqueci de falar. Quero registrar aqui. De tudo isso que a gente falou, de inovação tecnológica, de conseguir apoio de emendas parlamentares para o serviço, da governadora, a nossa vice-governadora, ela apoiar e falar que está junto e que vai estar com a gente no desenvolvimento de tudo isso. Apesar desse reconhecimento da gente ter essa força para buscar tudo isso é conseguido por conta do paciente. O paciente é o centro. Tudo que a gente planeja, a gente vai a partir do enfrentamento que a gente tem com o paciente, das dificuldades que a gente teve com esse paciente e o que a gente pode fazer para essa construção ser efetiva. Todos os nossos projetos, ele é centrado no paciente como numa linha de cuidado. E tanto que, quando a gente consegue expandir, igual agora a gente conseguiu, o consultório da ortodontia passou por uma inovação. A gente reconhece, eu falo para os pacientes, isso aqui foi por vocês. Se não fosse vocês, a gente não teria conseguido isso. E o principal que move tudo isso é o sentimento humanizado que cada profissional tem ao se envolver com o paciente. Eu falo que Deus foi colocando cada um na nossa equipe. Lá não foi eu montar um time e eu falar, eu quero o Zico, o Romário, tal. Não foi assim. A gente tinha o processo seletivo do IJSDF, tinha o que veio do concurso e as coisas foram atraindo e vindo aquelas pessoas para o nosso local. E as pessoas, elas têm o mesmo sentimento compartilhado. O sentimento de importar com o paciente, de querer fazer bem feito, de querer fazer o melhor. E a entrega desses profissionais é muito maior do que o serviço cobra, é muito maior do que o serviço existe. Já aconteceu de profissionais, nossos colegas, saírem atrás de coisas que a gente não tinha na mão ou ir em dias que ele não deveria estar lá por conta de realizar alguma coisa por esse paciente. Então, o que move a equipe, e não é um ou outro, acho que é todos, cada um na sua essência, é esse sentimento de interesse por fazer o melhor, por fazer bem feito e para entregar para o paciente o melhor. É esse envolvimento de interesse pelo paciente. Humanizado, né? Não é o paciente sendo uma ficha, um número que está ali, não. É você saber o que aquele paciente carrega consigo e o que a gente pode fazer para entregar ali. Então, o maior orgulho que eu tenho da equipe, além de ter grandes profissionais, que eu digo, se o paciente fosse pagar um procedimento de oral menor para esse profissional fora, esse é um profissional caro lá fora na área privada. Pelo know-how, pela experiência, pelo que ele se entrega, pelo que ele dedica, pelo que ele construiu na carreira científica dele. Mas lá, ele é o mesmo profissional que entrega até a mais, porque o profissional que você tem do consultório, ele te traz muita coisa. E o profissional que vai para o SUS, muitas vezes, ele exige muito mais de você do que ele te entrega. E se falar do ponto forte hoje, além da capacitação, que a gente tem profissionais todos extremamente competentes, estrelas, admiráveis, o principal ponto de cada um
é o sentimento de humanidade e interesse pelo outro que tem. Esse, eu acho que é o ponto forte maior que a gente tem na equipe. Que é um princípio, né, que você leva em qualquer área da saúde, seja privada ou seja no serviço público. Vocês têm uma história para, no mínimo, umas 5 horas de podcast. Tem história para, no mínimo, 5 horas. 1 hora de podcast com vocês. Eu tô indo embora, tô saindo desse podcast com um monte de pergunta. Minha pauta aqui, eu não consegui entrar em nenhuma que eu mandei para a doutora Érica. Mas não vai faltar oportunidade. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Antes de finalizar, eu quero que vocês deixem uma mensagem, obviamente, uma individual de cada uma de vocês. Vocês estão inseridos dentro de um serviço que faz um trabalho com excelência aqui para a região, né, de Brasília. E algumas mulheres que participam com a gente aqui no canal da Bucocast, e às vezes eu estou em congresso, as meninas me param e aí elas falam de pessoas que passaram por aqui, porque é assim que eu sei que estão assistindo. Eu só consigo sentir essa energia quando eu vou aos congressos. Por isso que eu gosto de participar dos eventos. Porque é lá que é a resposta que eu tenho que o que a gente está fazendo está no caminho certo. Então, tudo que vocês estão falando aqui, os alunos de graduação, alunos de residência, eles vão absorvendo isso no máximo, no extremo. Então, eu sempre peço para os nossos convidados deixar uma mensagem. Eu vou começar pela doutora Elisa, que ela olhe para essa câmera aqui e deixe um recado, principalmente para essas mulheres que estão buscando crescer dentro da especialidade, que está buscando a formação. Você está inserido dentro de um serviço grande, né, de serviço público. Às vezes elas vêm com aquela cabeça, eu não quero saber de trabalhar no SUS, porque o SUS não sei o quê. Tem aquele negócio, o SUS não dá dinheiro, o trauma não dá dinheiro, mas obviamente tem tudo isso que a doutora Érica falou, né, esse amor, essa paixão, esse envolvimento. Ela falou uma coisa que nunca ninguém falou aqui, eu vou falar o que você falou. O cirurgião, eu já entrevistei muita gente, e você falou uma verdade. Eu não sou da especialidade, né? Eu sou da área de marketing e publicidade. Mas a gente vai aprendendo com todo mundo, né? O cirurgião que está inserido dentro de um serviço público, ele é outro cirurgião. Ele não é o mesmo cirurgião do privado. É mais ou menos analogia. É você se formar para você ser um policial, para você estar trabalhando dentro dessa área, e você ser um policial que você fica atrás de um computador fazendo lá os documentos. Você é um policial? Sou, você é igual um policial. Mas o policial que sobe o morro, o policial que vai, que defende o cidadão lá na rua, é diferente desse policial. E hoje você falou uma coisa que é verdade. O bucomaxilo do SUS, ele não é o mesmo bucomaxilo do privado, que ele teve a base dele, né, que é a residência, mas ele só foi ali para poder aprender. Depois ele fala, não, eu não quero saber do SUS. E é verdade, hoje eu estou falando isso, os meus colegas que não querem se envolver com o SUS, é verdade. O raiz é aquele que está envolvido no SUS. Pode deixar o seu recado, doutora. Bom, vamos lá. Queria deixar um recadinho aí para as residentes, para as alunas, para todo mundo. Acredite que nós, mulheres, somos tão capazes quanto, às vezes, eu acho que até mais, a gente é um pouquinho mais capaz, às vezes, de conseguir o que a gente quer, de fazer todo tipo de cirurgia, nós somos capazes. Desde um dente mais simples até uma prótese de ATM, nós estamos aí para ganhar o mundo. Só que para a gente conseguir fazer tudo isso, primeiro de tudo que a gente tem que ter é muito amor pelo que a gente faz. Não é apenas pensar só no dinheiro, igual a maioria das pessoas pensam hoje. Mas eu acho que é muito gratificante você fazer o bem para o paciente. E resgata isso. Aquelas pessoas que estão no R2, no R3, que está preocupado apenas, meu Deus, quanto que eu vou ganhar de dinheiro, quanto que eu vou isso, vai vir. O retorno, às vezes, na bucomaxilo, ele demora um pouco mais, mas ele vai vir. Só que para ele vir, a gente tem que entregar o nosso trabalho com amor e não pensar apenas no dinheiro. Dificuldade, a gente sempre vai ter. Acho que depois de 15 anos ainda tem cirurgia que eu faço, que eu preciso fazer o planejamento daquela cirurgia, eu preciso do passo a passo. Porque ninguém sabe tudo sempre. Quem sabe tudo sempre é porque não sabe, pode ter certeza. Então, acredite, estude, lute, faça com amor que vai dar tudo certo. Doutora Érica, eu gostaria que você deixasse um recado aí para as nossas alunas, principalmente mulheres, que eu sei que você é uma grande referência dentro da especialidade, nesse mesmo intuito da doutora Elisa. Bom,
o que eu quero que vocês pensem e coloquem isso dentro de vocês. Você pode ser o que você quiser. Depende de você. Se empenha, vai atrás, construa o seu caminho, construa a sua bagagem. Mas isso tudo sem perder a sua identidade. Seja a sua melhor versão sempre. E sempre vai ter um lugar para você que se entrega e que faz o melhor. Independente de onde você está, você tem que sempre fazer o melhor. E tudo que você acumular nesse tempo todo vai estar guardado lá na sua memória, vai estar guardado lá no seu racional e você vai ter momento de aplicar isso. Nada é perdido. E seja sua melhor versão. Esse é o nosso podcast com a doutora Érica Maurin e doutora Elisa Cândida Braga. Eu quero deixar aqui com vocês uma lembrança da Uni23. Pediu para eu entregar para vocês duas. Foi difícil fazer esse podcast, viu, gente? Para receber essas duas beldades aqui hoje, eu precisei ficar no WhatsApp da doutora Érica de manhã, de tarde e de noite, mas deu tudo certo. Muito eu obrigada. Quero agradecer a Uni23 pela parceria, pelo apoio desse podcast que nos proporciona oportunidades como essa e a gente poder ouvir histórias. A bucomaxilo, a gente vai em congresso, né, fala de cirurgia ortognática. Aí você vai falar do paciente classe 2, parece que você vai ouvir a mesma coisa, porque é o mesmo tema, mas não, é igual o podcast. A gente fala de temas iguais, mas cada um tem uma história diferente. E hoje eu aprendi um pouco com vocês. Obrigado, viu? Ismael, foi uma honra estar aqui. Eu não imaginava isso, foi de ontem para hoje. Não imaginava esse momento. E foi uma alegria. Dava um certo receio, a gente até pensava, gente, mas vou lá. O que a gente tem para colocar que seja diferente do que todo mundo faz? Sabe? Então, deu aquela sensação, mas agora, conhecer você é um orgulho. Saber o que você carrega, o que você leva para poder espalhar da bucomaxilo. É gratificante saber que tem alguém que faz isso por nós, tá? Que levanta essa especialidade da forma que você conduz, de forma tão sábia. E espero caminhar com você. Espero você junto nós. Vamos estar presentes. Quero conhecer a Ana Luísa, que eu não conheci ela, que não pôde estar aqui hoje, que faz parte da equipe de vocês. Maravilhosa. Vai ser um prazer. Obrigado, viu, Elisa? Obrigado, a gente que agradece. Obrigado por divulgar a nossa especialidade e nos dar essa oportunidade. Foi um prazer. Primeiro podcast de vocês? Sim. Primeira vez. Tranquilo, né? É tranquilo, né? Gravar um podcast assim é tranquilo, né? Quando você sentou aqui, como que foi? Você achou que ia ser... Foi tranquilo, não foi? A gente não imagina tudo que vem. Por mais que a gente tenha um tema ali, você não imagina tudo que vem. Mas ao olhar para você, a gente vai vendo esse bate-volta. Sim. Esse bate-volta vai trazendo uma certa tranquilidade e vai dando mais gás para você ir entregando o que você vai provocando. Eu quero... Não deu vontade de fazer odontologia e fazer buca, não? Me perguntam isso. Não. Eu quero estar lá no serviço, entrevistando vocês, vendo como que vocês operam. Eu já participei de algumas cirurgias também. Mas eu... E você gosta de mais de qual área? Da bucomaxilo, eu gosto da ortognática. A ortognática é uma coisa maluca. É demais. Mas as patologias também é muito bonito, né? Os pacientes fissurados, tem muita coisa. É que a buco toda é legal, a bucomaxilo é legal. Se a gente pudesse fazer um pouquinho de cada Agora, a área coisa que eu tenho dificuldade de me comunicar é na área da ATM. Porque, cara, a ATM é uma coisa muito maluca. E é perigosa. Não, você vai nos congressos... Quer dizer, é mais perigoso. Eu saio dos congressos, eu assisto aulas, né, de ATM, eu gosto, porque eu preciso aprender também. Cara, você sai dos congressos, não tem fim o assunto, ninguém consegue chegar a conclusão nenhuma, é um monte de técnica, cada hora é uma técnica diferente, você faz perguntas, parece que não tem uma exata da ATM, não tem. Né? Diferente da ortognática. Sim. Você, por exemplo, falar do paciente que tem problema de apneia, um paciente, enfim, tem algumas exatas, né? Você chega a um ponto final. A ATM parece que não tem fim, é um assunto que não acaba nunca. A gente por isso tem que paciente. É legal, é muito individualizado. Muito individualizado. Por isso que é tão difícil, às vezes, de você falar. Cada paciente vai ser uma coisa. E, às vezes, aquele paciente, uma articulação vai ser uma coisa e a outra articulação vai ser outra completamente diferente. A gente tem casos de paciente que está com a gente para deformidade fácil, que o paciente não tem pavilhão auricular, não tem o côndilo, toda uma malformação ali e você tem que entrar entregando o melhor. O paciente entra bem, tem que sair ótimo. Sim. Então, é uma responsabilidade com o caso que você assume. E a gente teve agora, semana passada,
o primeiro simpósio de dor crônica orofacial. E assim, muitos pacientes, eles vão para buco sem antes ir para DTM. Muitos pacientes, eles vão para orto sem antes ir para DTM. E a sensação que eu tive nesse simpósio, com todos os palestrantes, foi essa. É um assunto sem fim, é algo que não... Que você trabalha e não resolve, mas não melhora 100%. E a hora que não melhora 100%, cai para buco, para a parte cirúrgica. Mas é uma das questões, eu acho que da TM é essa, porque as pessoas confundem e sempre vão mandar para o bucomaxilo, para o bucomaxilo tratar uma disfunção. Só que, às vezes, o nosso papel também é avaliar o paciente e dizer, olha, tem realmente uma disfunção, mas não é um caso que é a bucomaxilo que vai tratar. Tem a especialidade de disfunção temporomandibular, que ela tem que caminhar junto com a buco. Então, às vezes, o que frustra o bucomaxilo é a gente está acostumado a chegar e ter que resolver tudo. Mas quando a gente trata de ATM, é multidisciplinar demais. A gente precisa do auxílio do profissional de disfunção temporomandibular, sem contar as outras especialidades. Eu acho que essa é a frustração. Porque o paciente que ele tem uma disfunção, ele sempre vai estar em tratamento. Realmente é triste pensar isso, mas é a realidade. Tem mais 2 horas de podcast tranquilamente aqui. Se a gente continuar, a gente vai longe. Meninas, obrigado pela participação de vocês. Com certeza estaremos numa próxima oportunidade, seja no estúdio, seja no hospital, seja num congresso, num evento. Será sempre um prazer. Obrigado, viu? A gente que agradece. Foi uma honra estar aqui com você. Obrigado, viu? Agradecimento especial ao Fabiano, pela Uni23, que nos apoiou nesse podcast. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube e nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio no nosso Instagram também. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.